Hoje eu e o Rafa vamos estar apresentando o caso de uma mulher que perdeu 16 quilos, então fica no vídeo e acompanha todo o desfecho desse caso. Eu sou o Christian, este é o canal da Escola de Emagrecimento. Já peço para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então hoje o convidado é o Rafa. A aluna dele perdeu aproximadamente 16 quilos ali no decorrer de um ano. Eu vou passar a palavra para o Rafa se apresentar e falar um pouco da experiência dele enquanto profissional. Fala pessoal, tudo certo? Sou Rafael Lanfredi, colega do Christian aqui na cidade de Erechim. Trabalho exclusivamente com emagrecimento há algum tempo já, com anos de profissão aqui, anos de luta, anos de estudo. Tá? Trabalho com bastante pessoas com o foco de emagrecimento. E esse caso específico que a gente vai trazer hoje vai mostrar a realidade de muitas pessoas que buscam o emagrecimento. Nesse caso aqui, de uma aluna em específico que perdeu cerca de 16 quilos em um ano. É um caso específico e a gente vai trazer aqui o que aconteceu, o que deixou de acontecer, fatores ambientais que vai interessar a todos vocês, ok? Trazendo para vocês então o caso dessa minha aluna, que nós vamos trazer em pauta. Essa minha aluna, ela trabalha com doces, eventos, festas, então ela trabalha com guloseimas, né, alimentos super palatáveis, né, cujo qual ela vende para festas, etc e tal. E no caso dela, tendo esse fator ambiental, é um caso um pouco mais difícil, né, focando no emagrecimento. Obviamente, ela tem um problema, digamos assim, metabólico, né, foi diagnosticado metabolicamente pelo fato de dormir pouco, né, essa produção de doces e alimentos super palatáveis para ela dificultava o emagrecimento. E vamos trazer aqui em pauta então, né, toda essa parte durante um ano no qual ela perdeu 16 quilos, trazendo os viés de contra e pós e tudo que ela fez, né, de procedimentos que ela tentou fazer e não fez, e toda essa parte, né, de regrados, né, de musculação e dieta que a gente tenta aqui ensinar para vocês de uma forma bem real do que acontece, do que funciona e do que não funciona, ok? Rafa, mais ou menos como é que nesse período, tu falou que foi mais ou menos um ano que ela perdeu esses 16 quilos, correto? Mais ou menos um ano. Como é que foi mais ou menos entre esse período de emagrecimento, tipo treinamento, alimentação, como é que foi o teu suporte para que ela conseguisse esse resultado que foi bem significativo? Então, com esse primeiro, eu acho assim, ó, eu tenho certeza, né? Tu tem que fazer primeiramente com a pessoa aquilo que ela gosta de fazer. Não adianta tu forçar a pessoa a fazer uma musculação intensa, muito pesada, se ela não gosta de fazer. Ela não vai ter adesão, né? Assim como uma dieta super restritiva vai ser difícil para ela, né? Ainda mais no meio que ela convive com alimentos palatáveis ali, é complicado, né, cara? É difícil. Então, a parte de treinamento com ela, todo profissional tem a sua conduta de trabalho, né? Certo? A gente tem que trabalhar, pode não concordar com algumas coisas que o colega faz, mas, né? Como eu sempre falo, think, don't talk, né? Pense, não fale, né? Não tem o direito de ofender o trabalho do próximo, né? Até porque, se nós pegarmos de maneira bem abrangente, a maioria dos profissionais tem a base mais básica para oferecer resultado. Obviamente que a aplicabilidade depende muito da metodologia de cada um, em relação principalmente ao atendimento que ele tem como aluno, mas a base teórica, a faculdade passa para qualquer profissional, tipo, como é que emagrece? Tipo, a maioria das pessoas sabe como fazer isso. Exatamente. Essa base de estudo, essa base de trabalho, como tu falou, e estou aqui repetindo, é a base, né? A parte de emagrecimento, de hipertrofia muscular, é uma coisa que a gente abrange com a aplicabilidade técnica, evidentemente, mas a gente busca na prática, com acerto e erro. E é assim que funciona. A pessoa X, ela vai ser diferente da pessoa Y. De repente ela emagrece de uma forma mais rápida ou não, mas a base é, para emagrecimento, déficit calórico. Essa parte não vai existir mentira, cara. Não tem como existir mentira. A pessoa vai falar, não, eu estou comendo pouco, estou me exercitando, mas eu não estou emagrecendo. Não, minha querida, você está mentindo. Você está mentindo. O déficit calórico não existe se você não está emagrecendo, né? Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Exatamente, né? A pessoa pode falar uma coisa, mas ela está mentindo. Mentir para você, o profissional, ela vai mentir, mas ela não tem como mentir para ela, né? Se ela está errando ali, ela não vai emagrecer, não vai. Tem a questão que muitas pessoas comem pouco, achando que a solução do emagrecimento é comer pouco.
Obviamente que se a gente colocar na prática, comer pouco reduz drasticamente ali a ingestão calórica. Em teoria, isso teria um impacto positivo no processo de emagrecimento. A questão é que toda vez que a gente restringe caloria, o próprio corpo ele também restringe o metabolismo. E supondo que a pessoa passe o dia inteiro comendo, sei lá, 50 gramas de macarrão e 50 gramas de frango, ali 100 gramas de comida que relativamente é pouco. Se fosse colocar na teoria, isso aí daria resultado. Mas daí chega ali, o metabolismo começa a baixar, todo o metabolismo começa a ficar mais restrito em relação à queima calórica, justamente porque baixou a caloria ali, também reduz ali toda a absorção que o corpo tem em relação à energia que está chegando. E eu vejo que o grande segredo, obviamente, que a gente precisa estar induzindo a pessoa a fazer esse déficit calórico. A questão mais básica para emagrecimento é o déficit. Mas a gente precisa estar introduzindo isso na vida da pessoa, no sentido de como é que ela vai fazer para que o déficit seja alcançável, para que ela não se prive tanto de alimento, até porque ela consegue fazer isso 2, 3, 4 semanas no máximo. Depois começa a sentir que isso pesa, porque ela vai sentir fome, o corpo começa a dar rebote porque não está tendo tanta comida chegando, e ela precisa de energia para se manter. Ainda mais se nós considerarmos que ela vive num meio onde ela tem muito doce disponível para controlar, por exemplo, o desejo por estar comendo doce o tempo inteiro é bem, uma tarefa bem árdua. Difícil. Quem não gosta de comer uma coisa palatável, né? E essa parte do básico dentro da nutrição, né? Déficit calórico é o básico para emagrecer, né? Algumas pessoas elas não vão conseguir entender isso como a gente entende, né? Sim. E então, nem é obrigação dela. Não é obrigação, porque a gente tem que saber. Então a gente tem que ensinar da forma mais didática, mais fácil possível. Que seja aplicável, que seja prazeroso para ela fazer, que não seja difícil, entendeu? A parte que tu falaste ali de restringir muito a alimentação, eu já vi casos de, essa minha aluna inclusive, procurou uma profissional da área da nutrição para fazer uma dieta certa vez, lá no princípio, e essa profissional mandou ela comer uma maçã verde por dia. Uma maçã verde por dia. Uma pessoa com 98 quilos comeu uma maçã verde por dia. Foi essa tua aluna aqui mesmo? Essa é minha aluna. E aí eu percebia que ela chegava cansada, reclamava de insônia, muito pálida, né? Começava a suar frio, ter crises de hipoglicemia no meio do treino. E ela não me falava, né? Ela simplesmente não falava. Eu falava, tu tá comendo? Tu tá se alimentando? Não, eu tô fazendo dieta e tal. Eu falei, me conta como é que tá essa dieta. O problema foi dieta. E ela não falava, ela não tinha força para nada, fazia uma sériezinha de agachamento, de aquecimento, ela já começava a passar mal, entende? Até que um dia eu sentei com ela e conversei um pouco mais a sério, ela me falou. E ela é um caso de pessoa que é um pouco teimosa, sabe? Teimosa, assim. Que a gente fala e ela ouve, né? Ah, tudo bem, vou fazer e tal, mas não faz, né? Então, mas resumindo aqui o papel do bom profissional é não fazer o que é, não querer empurrar a goela abaixo que a pessoa tem que fazer. A gente tem que mostrar os caminhos, né? Mas ensinar a pessoa que ela tem que seguir aqueles caminhos. Eu acho que o bom profissional tem que ter esse diferencial, de tu ensinar a pessoa a seguir o caminho correto. Eu parto sempre do princípio que tu falou que ela é teimosa, que se nós analisarmos, todo ser humano tem por comportamento essa teimosia. Obviamente que algumas pessoas têm em grau maior e outros em grau menor. Isso se deve muito em função de que na natureza em si, nós como seres vivos, assim como qualquer outra espécie, naturalmente enquanto ser humano nós não temos tantos perigos quanto um animal selvagem, por exemplo, tem que estar ligado o tempo inteiro. Se aparece um predador, se aparece uma oportunidade de conseguir comida, mas de maneira geral a configuração pré-histórica que nós temos no nosso DNA fez com que a gente precisasse confiar nas nossas próprias capacidades para conseguir comida lá atrás. Obviamente que hoje a gente já não precisa mais, porque a gente não precisa caçar, a gente não precisa coletar, porque está tudo à nossa mão o tempo inteiro. Mas devido ao fato que durante milhares e milhares de anos a gente precisou
ter essa configuração de confiar onde a gente poderia encontrar as coisas, hoje o nosso comportamento instintivo diz que a gente deve acreditar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente já aprendeu. Então, como é que eu vou falar para uma pessoa que durante a vida inteira aprendeu que ela deve comer pouco para emagrecer, o mínimo possível? Como é que eu falo para ela que não precisa, que eu preciso ajustar de uma forma que ela pode comer bastante, mas que esse bastante não tenha tanta caloria? Tipo, a pessoa vai pesar o volume de comida que ela está comendo durante o dia, isso naturalmente vai fazer com que ela fique cética com relação a o que dá certo e o que dá errado. E muitas vezes eu já peguei muitos alunos que vão em nutricionistas que passam um plano mais não seria saudável, mas que seria mais equilibrado, que não seja tão restritivo. E me falavam, poxa, mas tenho comido demais, não consigo comer tudo no final do dia. E não é bem isso que está pesando no emagrecimento, porque no final das contas o que vai impactar é o quanto de caloria que aquele prato de comida que ela comeu durante o dia vai estar sendo absorvido, entende? Mas de forma bem geral, essa teimosia que tu referiu antes é meio que um comportamento da maioria das pessoas. E talvez quanto mais peso a pessoa tenha, mais durante a vida isso foi reforçado para ela, entende? E é nessa parte que entra aquilo que eu falei, né? Saber ensinar a pessoa a trilhar o caminho correto, né? Para que ela tenha conhecimento diferente e mostre o caminho certo. Exato. Agora, essa minha aluna em pauta aqui, ela está seguindo com uma nutricionista mais flexível, que explica, que dá mais atenção, está fazendo corretamente durante esse ano e ela teve sucesso até então, certo? Sucesso bem significativo. Bem significativo, está com uma qualidade de vida maior, passou os problemas dela e acabou perdendo o ente querido. Isso acontece para todo mundo, infelizmente, né? Uma coisa que acontece naturalmente. Mas ela continua ali, se mantendo bem, né? Tá saudável, tá sem dores, né? Tinha bastante dor na coluna, dificuldade, imagina, com sobrepeso, quem não vai ter dor, tornozelo, quadril, joelho, tudo isso incomoda, né, cara? Até para quem é não obeso, que tem um IMC um pouco mais alto, uma pessoa mais alta com muita massa muscular sente dor articular também, né? Pelo fato de peso, né? Tem muita gente magra que também reclama de dor, né? Normal, né, cara? Parte articular não escolhe para doer, né? Às vezes dói, às vezes não dói, isso aí é bem individual, né? Rafa, comenta para nós aqui sobre o treinamento em si. Eu ia falar agora. Tendo em mente que exercício em si não é uma coisa muito agradável para a maioria das pessoas. Tanto é que nós pegamos um nível de pessoas que fazem matrícula na academia e se mantêm durante um tempo muito minúsculo. Talvez de 100 pessoas, talvez 4 fiquem ali depois de um ano. E para manter uma pessoa, para perder 16 quilos ali durante um ano treinando, é um trabalho bem minucioso, bem assertivo aí. E bem psicológico também, né? Sim. Então, focando mais na parte de conduta profissional agora, né? A minha conduta é sempre fazer um treinamento resistido, né? Com uma intensidade alta, no limite da pessoa, obviamente. Né? Não é interessante tu ultrapassar nenhum tipo de limite na pessoa, né? Para não estragar ela, tu tá ali para ajudar, não para estragar, né? Evitar dois problemas. Evitar dois problemas, né? Então eu trabalho de uma forma intensa, né? Tanto o treinamento resistido ou não, a parte de musculação mais a parte aeróbica, eu consigo conciliar os dois de uma forma bem que fique intenso para a pessoa. Tendo isso, então o gasto calórico é grande, porque muitas pessoas no processo de emagrecimento elas subestimam o gasto calórico. Elas acham, eu estou gastando bastante, mas não está gastando bastante. Que o metabolismo dela, ela tá um metabolismo ferrado, né? Digamos assim. Ela come, começa a exercitar, não, mas estou me exercitando bastante, mas não está subestimando, né? Assim como as pessoas de repente comem pouco e não estão emagrecendo. Por quê? Porque o metabolismo está ferrado. Tem que dar um jeito de consertar. Aí a pessoa para de comer e ferra mais um pouco. Aí tá, né? Deixa de comer, que nem tu mencionou antes, né? Faz uma dieta super restritiva de princípio, logicamente, vai dar um choque no organismo, a pessoa vai emagrecer rápido. A partir do momento que ela sente um cheiro de pizza, engordou. Né? Dá aquele rebote, 2, 3 quilos num dia, mas o que aconteceu e tal, eu só comi pouquinho, sabe? É justamente por estar comendo pouco. Né? Tu está subestimando o teu gasto calórico, tu está colocando num trono, num altar de ouro lá, que tu está comendo pouco. Né? Ao invés de fazer o contrário, tu tem uma alimentação correta, saudável, com uma densidade calórica ali que fique regular, que fique bom para o teu organismo e gastar de uma forma significativa. Eu acho que as pessoas não gastam o necessário que tem que gastar, cara.
Tem uma coisa muito importante que eu falo e recomendo para qualquer pessoa sobre esse achismo, tipo, muitas pessoas acham muita coisa. Por exemplo, eu já peguei muita gente que se achava gorda quando na verdade não estava. Porque a percepção de realidade muitas vezes está afetada por uma questão de experiência, enfim, vida. E eu falo para todo mundo, tenha parâmetros que te indiquem a realidade. Por exemplo, como é que tu sabe que tu está comendo pouco? É porque tu acha ou porque está anotado? É porque tu fez cálculos para te ter para dar uma estimativa do teu gasto e uma estimativa daquilo que tu consome, ou porque tu acha, com base naquilo que tu já ouviu falar há muito tempo, que tu está comendo pouco? Então, se a pessoa se volta para a realidade e coloca alguma coisa que diga, é isso, é muito mais fácil seguir um plano. E eu vejo que tem muita resistência por parte da maioria das pessoas por estar colocando isso aí literalmente num papel para ter uma perspectiva e não apenas uma estimativa, entende? Compreendo perfeitamente. E eu acho que nessa parte, né, o que falta para muitas pessoas é trabalhar com a coragem, né? Porque muitos trabalham com o medo, né? Vão lá, fazem uma consulta com o nutricionista e acabam ficando com medo, né? Da pessoa da consulta. Exato, né? Ah, eu vou comer, mas isso aqui que nem tu falou antes, né? Isso aqui eu vou comer demais, eu não vou conseguir emagrecer. Aí fica com medo, fica com aquela dúvida na cabeça dela e, não vou comer tudo isso aqui, daí tira uma, tira duas refeições, sabe? Não segue um plano, né? Chega na hora de treinar, já chega com receio, hoje vai ser pesado, não vou conseguir, vou ligar pro personagem e vou cancelar. Né? Hoje não vou, tô com dor no tornozelo, tô com dor no cabelo, sei lá. É meio incoerente porque ao primeiro contato a pessoa acha que o profissional vai ajudar, mas ao segundo contato ela começa a conviver e começa a ter resistência com relação à abordagem do próprio profissional, porque ela está colocando as próprias expectativas em jogo, por exemplo, sobre treinamento, sobre alimentação, no sentido de alimentação eu vou ter que comer muito pouco. Daí o profissional fala para ela, não precisa comer pouco, pega e segue esse plano que tem um pouco mais de comida aqui que tu vai emagrecer. A pessoa se depara com isso, o profissional talvez não dê a orientação correta para ela com relação ao plano, ela se depara com aquilo e vai para a realidade dela e começa a boicotar todo o plano que ela recebeu. Então, tipo, a incoerência ali no sentido de não vou confiar na pessoa que eu contratei para confiar porque eu acho que o que eu vou fazer é melhor. Isso não deixa de ser uma autossabotagem, né? Total, né? A pessoa vai lá, tem um plano todo especificado, aí, no caso dessa minha cliente, que já aconteceu várias vezes que ela me relatou, ela gosta muito de assistir vídeos no YouTube de médicos e não sei o quê. Aí, claro, que tem os médicos que são charlatões, né? Aqueles bioquímicos de boteco que eu gosto de falar, né? Vão lá e falam que se tu comer um cafezinho com manteiga, tu vai acelerar o metabolismo por causa da gordura, não sei o que, não sei o que lá. E entra na corrente sanguínea e vai começar a correr mais rápido, não vai dar pico de insulina. E, nossa, inventa uma coisa assim, cara, e entra na cabeça das pessoas e acabam vendendo uma ideia, né? Que pegam o quê? Pegam uma pessoa pela dor dela, né? A pessoa, eu não tô conseguindo emagrecer. Vem cá que nós resolvemos e pronto. Exato, né? A maioria dos magos da internet hoje, eles te pegam pela mão, lá onde é que tá doendo, né? Eles cutucam lá, tu tá com isso, eu vou te pegar aqui, então eu vou te ajudar. Tu vai perder de 7 a 10 quilos em 30 dias, vou te cobrar tanto, né? Ou então chega naquelas estéticas, eu não tenho nada contra estéticas, mas eu não vejo comprovação científica de nada. Tu compreende? Né? Chegam lá, mais uma vez a minha aluna, né? Que ela já tentou de tudo um pouquinho, né? Ela é filha dela. Foram lá, em tal estética, R$4.000 cada uma, tantas sessões de manta, de injeção de ozônio, de criolipólise, não sei, um monte de coisa. Com a promessa, aquela premissa de queimar a gordura localizada. Então chegava toda roxa, né? Braço, barriga, aqui, ali, tudo roxa e vermelha por causa das mantas e não sei o que lá. E, cara, não, vai congelar a gordura, depois ela desaparece, né? Mas, cara, me assusta, né, cara, vender esse tipo de ideia, sabe? Pra mim, eu fico assustado, sinceramente, cara. Né? Porque entre linhas lá, vai assinar lá, assinou o nomezinho dela, toda aquela coisa, né? Entre linhas tá escrito o quê?
você precisa realizar exercícios físicos e dieta para ter resultado. E aí tu faz exercício físico e dieta. E vai lá e faz a injeção e coloca a manta. Em um mês tu teve tal resultado, tu emagreceu. Ah, deu certo lá as injeções e coisa. E manta deu certo. Tá, mas tu fez exercício de dieta, fiz bem certinho. Então o que tu acha que deu certo? Exercício e dieta ou a manta e as injeções? Né? Porque se funcionasse de fato as injeções e manta e todo esse procedimento estético, faz aquilo e senta no sofá, toma um milkshake com um sorvete. Se degradar a gordura dessa maneira, aquele processo funciona. Caso contrário, ele não funciona. Não existe mágica, existe déficit calórico. Aplicabilidade, né? Exatamente. Mas é difícil das pessoas entenderem, né? Eu não estou aqui para detonar o trabalho de ninguém, estou falando a verdade. Né? As pessoas geralmente, nossa, aquele cara fala... Não, estou falando a verdade. Né? Eu quero, então, me dar alguma coisa, algum viés científico que funciona, eu vou ficar bem quietinho na minha. E vou até mandar fazer. Né? Eu vou fazer, inclusive, né? Para tirar os excessos que tem aqui e ali, sempre tem alguma coisinha, né? Vamos tirar aquele restinho, né? De maneira bem geral, isso se resume àquela questão, como é que vai fazer teu corpo ficar ali numa zona negativa de energia? Se tu conseguir achar isso com tratamento X, Y, Z, é como eu recomendo para todo mundo, escolhe aquele mais rápido, mais barato e que te gere menos efeito colateral. Conseguiu fazer isso com o procedimento X, ok, conseguiu o teu resultado perfeito, agora só mantém. O problema é chegar no ponto de falar para a pessoa, tu tem que ficar nesse déficit calórico para que tu consiga realmente perder esse peso. E perder 16 quilos de maneira bem geral não é nenhuma tarefa fácil, não. É simples, porque tem uma fórmula entre aspas. Tem. O problema é chegar na hora da aplicabilidade e falar para a pessoa, faça isso, que tu vai ter resultado, entende? Para você que nos acompanhou até esse momento do vídeo nosso, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou deixar as informações do Rafa para você acompanhar no Instagram, vou deixar aqui marcado e também na descrição. Vou também deixar marcado aqui o Instagram da Escola de Emagrecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos e os próximos debates.